Olá, meus alunos. Vamos lá para mais um capítulo de História. Nós vamos agora no segundo capítulo, Comércio e Trabalho. Então, vocês podem estar analisando aqui que há duas pessoas, né? Naturalmente, é um vendedor e o outro que está comprando, né? Estão usando uma balança e está pesando o produto, né? E aqui abaixo nós temos também uma pessoa que está fazendo um trabalho aqui, naturalmente vendendo também. E aqui pergunta, essas pessoas representadas estão, que atividade elas estão realizando, né? Esse local, onde que parece ser, né? É uma feira, naturalmente, né? E que nome damos às pessoas que desempenham essas atividades comerciais? São comerciantes, né? Esses comerciantes que estão representados na imagem estão na cidade ou no campo? Com a movimentação aqui na cidade. Bom, o comércio e as cidades. Já estudou que no final do período da chamada Idade Média houve uma intensificação do comércio, né? Com isso, as cidades cresceram, assim como o número de pessoas que nelas viviam. E novas cidades também surgiram. Antes do aumento das trocas comerciais, as cidades eram pequenas e a maioria das pessoas vivia no campo. Como a gente diz, mais ou menos assim, de 100 pessoas, 90 viviam no campo, tá? As outras viviam na cidade. Bom, nesse período as cidades eram muradas e tinham ruas estreitas e tortuosas, muito diferentes da maioria das cidades que conhecemos atualmente. Então, vocês podem ver aqui uma cidade que ela foi construída, né, ela é da Itália, os muros, né, aqui as suas muralhas, né, no século XIII, tá? E ainda existe essa cidade, tá vendo? Bom, aqui nós temos a cidade de Carcassonne, na França. Esse mapa, né, de Carcassonne. Está perguntando, agora localize no mapa onde fica a parte da cidade que existia na Idade Média e justificando como é que nós achamos. Bom, ela está localizada aqui na parte inferior à direita. Por quê? Por causa que essa muralha aqui, ó, deu para identificar a cidade, né? Possível de ser localizada tanto pela fortaleza quanto pelas ruas tortuosas. Bom, na página 106, além do comércio, as cidades passaram a receber as pessoas que deixavam o campo. Embora não tivesse estrutura para o aumento dessa população, aos poucos as cidades foram se adaptando para poder estar recebendo essas pessoas. Como você imagina que as cidades desse período se adaptaram aos seus novos habitantes, né? Resposta pessoal. Para atender às necessidades da população, como alimentação e investimento, surgiram novas profissões, como ferreiros, barbeiros, sapateiros, entre outros. Inicialmente, a produção era feita em pequenos ateliês, espaços onde os artesãos realizavam o seu trabalho. Logo, esses espaços cresceram e outros cargos também foram surgindo. Por exemplo, aprendiz, oficiais e mestres. Atualmente, as pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais podem ter funções e cargos diferentes? Sim, pode. Uma hora ele pode estar como vendedor, outra hora ele pode estar no caixa, né, recebendo. Dê um exemplo de estabelecimento comercial que você conhece, no qual trabalham pessoas com funções diferentes. É importante ressaltar que novas profissões diretamente ligadas ao comércio surgiram, por exemplo, cambistas, que trabalhavam com a troca de moedas, e banqueiros, que já naquela época iniciavam operações como empréstimos de dinheiro. Tá? Aqui nós temos uma gravura de artesãos, no século XVI. Siga em frente. Trabalho. Como que podemos definir o que é o trabalho? Considerando o trabalho um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o ser humano desenvolve para atingir um determinado fim, ou seja, conseguir um resultado desejado, né? Aqui nós vamos marcar aqueles que realmente consideram como trabalho. Esse senhor aqui, ele está cultivando a terra, olha, já tem plantações aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é considerado um trabalho.
tá? Porque ele vai colher, ele plantou e agora ele está colhendo. E do lado tem a moça também que está no computador, né, no local aparentemente de trabalho. Essa pessoa que está deitada, vendo TV, ela está num momento de relaxamento, de descontração, né? Do lado eu marquei ele como trabalho, esse senhor que está pintando, porque tem pintores que vendem as suas obras. Mas, por outro lado, nós temos também pessoas que pintam para desestressar, para relaxar, né? Abaixo nós temos aqui essa mãe com a criança, né? E o pai ao fundo fazendo o almoço, sua alimentação. Eu não coloquei como trabalho. Aqui é um momento de lazer, né? É um momento de distração, né? E aqui do lado, sim, há um trabalho, né? Como o rapaz está vendendo as blusas, né? Está mostrando para o comprador, tá? Na página 109. Pensando no trabalho das pessoas que convivem com você, responda, em sua opinião, o trabalho será que sempre foi igual? Justificando sim ou não, vocês vão ter que justificar a resposta de vocês, tá bom? A história do trabalho nos conta aspectos da cultura das pessoas que viveram diversas épocas. Por exemplo, quando o ser humano ainda não tinha moradia fixa, ele não desempenhava atividades como plantar e colher os seus alimentos, como eu expliquei a vocês, tá? Ele vivia em um local e ali ele comia tudo que estava ao seu redor. Quando terminava tudo, não tinha mais nada para ele tirar da natureza, né? Caçar animais, ele ia para outro lugar e fazia a mesma coisa, comia, né? Quando acabava tudo, ele ia para outro lugar. Só que chegou um certo momento em que a população foi crescendo e ele houve uma necessidade de estar plantando e colhendo. Olha, depois que o homem começou a cultivar vegetais e criar animais, ele pôde viver no mesmo lugar. Ele não podia ficar mudando de um lugar para o outro. Nessa época, o ser humano costumava praticar agricultura e pecuária para sua própria sobrevivência. Mais tarde, com o surgimento de trocas comerciais, o trabalho passou a ter outras características, como a troca de mercadorias e até mesmo pela busca do lucro. Quando parou, não vamos trocar mais mercadoria. Então, houve o quê? Agora eu vou vender os meus produtos, né? Aqui as pessoas que colhem o trigo, plantam o trigo, colhem o trigo, né? Agora eu vou vender esse trigo para as padarias, né? Porque eles precisam fazer os pães. Vamos lá. Vamos ver como que foi o trabalho ao longo do tempo. A escravidão na antiguidade, número 1. O trabalho escravo existia há muito tempo. O Império Romano é um exemplo da sociedade que escravizava as pessoas. Esses escravizados eram geralmente crianças abandonadas, tá? Pessoas que eram vendidas ou que perdiam batalhas para os romanos, entre outros, né? 2. O trabalho servil medieval. Os servos trabalhavam na terra de seus senhores em troca de proteção e moradia. Além disso, cultivavam as áreas comuns para a subsistência. Quer dizer, o senhor, né, o feudal, ele falou, não, vocês podem plantar, colher, mas vai ser para mim em troca. Eu deixo vocês morarem aqui, eu vou dar total proteção para vocês, tá? Então, tudo que eles colhiam, né, era dado para os seus senhores feudais. Número 3, as corporações de ofício. As corporações de ofício eram associações profissionais que existiam nas cidades medievais. Elas eram formadas por várias oficinas. Cada oficina pertencia a um mestre e tinha outros trabalhadores, que eram artesãos e podiam exercer a função de jornaleiros ou de aprendizes. Número 5, as fábricas. As fábricas surgiram a partir da invenção da máquina a vapor.
e que trouxe novas tecnologias para a produção. Os trabalhadores passaram a ser contratados para trabalhar na operação das máquinas. A situação dos trabalhadores era complicada, pois os salários eram baixos e eles trabalhavam muitas horas por dia. E também muitas crianças trabalhavam nas fábricas. Quarta, as manufaturas. As manufaturas surgiram quando houve a necessidade de aumentar a produção. Os mestres de ofício, que antes tomavam conta de todas as etapas do produto, passaram a ser responsáveis somente pela produção da mercadorias. E aí surgiu um outro profissional para gerenciar a compra da matéria-prima e a venda da mercadoria pronta. E nós temos também o sexto, o trabalho como avanço da tecnologia. As indústrias passaram a utilizar máquinas mais modernas na produção. A robótica técnica para a construção de robôs trouxe mudanças. Atualmente, os robôs são muito utilizados em linhas de produção. Quer dizer, os robôs eles agilizam a rapidez da produção. E nós temos também o trabalho, a internet e o trabalho, que é o sétimo. O surgimento da internet criou novas profissões e novas possibilidades de trabalho. Atualmente, há pessoas que conseguem realizar seu trabalho onde quer que estejam. Há ainda profissionais que utilizam redes sociais para divulgar informações e compartilhar conhecimentos, como é o caso dos chamados do YouTuber. Muitas vezes eu tive a dificuldade de estar com algum problema com a internet ou no próprio computador, então eu ia no YouTube, via um tutorial, ele passava todas as orientações e assim eu estava efetuando, né, através daquele tutorial, exercitando as minhas dificuldades, praticando nas minhas dificuldades. Então, a titia vai parar hoje por aqui, tá bom?